Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria de Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Eu tenho dois recadinhos muito importantes para vocês antes de começarmos nossa aula. Vocês lembram aquele link de presença que tínhamos antes no Classroom? Pois bem, não há mais. Agora é a atividade obrigatória que lhe dá a presença. Por isso que é muito importante, galerinha do sexto ano. Galerinha do sexto ano, façam essa atividade lá, porque é muito importante para dar presente para vocês. Próximo recado, você assiste as aulas pela televisão, pega material impresso do colégio. Pô, parabéns, você está estudando, que bom. Mas eu vou deixar um convite para todos vocês que assistem às aulas pela televisão. Quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, venha conhecer o sistema do Aula Paraná, um sistema, migrar aí, quem sabe aos pouquinhos, pelo menos conhecer, se familiarizar, conversando com muitas mães. Muitos acabaram migrando definitivamente e não se preocupe, não vai perder suas notas do material impresso não, tá bom? A nossa aula de hoje, vamos entrar aí, aula 69, o tema Roma República 2, estamos fechando a duplinha da aula passada, pegamos aquelas magistraturas e agora chegou o grande momento que eu estou toda hora falando, as conquistas plebeias, a revolta dos plebeus. Então esse é o nosso tema da aula. Nossos 3 objetivos, venham junto comigo. Preparem-se, dobre as mangas, aperte o cinto, segure-se na poltrona, embarque nessa. Bom estudo para todos nós. 1. Reconhecer os motivos dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus durante a República. 2. Identificar as conquistas plebeias. 3. Apontar o aumento territorial e o fortalecimento do poder dos generais após a reforma de Mário em 111 a.C., com a profissionalização do exército romano. Eita, cada palavra, professor, não se preocupe. É a última matéria, é o último conteúdo da aula. Vamos destrinchar quem foi o Mário, o que foi essa tal de profissionalização do exército, o que isso significa. E lembram da aula passada? Pô, professor, eu perdi. Rapaz, volta lá, galerinha do sexto ano. Nós comentamos bem no finalzinho um dos problemas do descontentamento. Eu dei esse subtítulo para a aula, onde os plebeus eram obrigados a ter que exercer ou eles eram convocados obrigatoriamente, tinham que trabalhar no exército romano um período, deixavam suas terras sem trabalhar, os agricultores, e acabavam se endividando, e muitos plebeus se tornavam escravizados. Escravidão por dívidas, e era um dos descontentamentos. Está aqui agora como que se resolve essa questão, inclusive. Retomando, na aula passada vimos, então, Senado Patrício, cargos, fórum, o descontentamento que o professor acabou de explicar dos plebeus, e nessa aula nós vamos fechar agora. Revolta dos plebeus, agora sim, as conquistas plebeias, os irmãos Graco na política romana e as reformas do Mário em 111 a.C. Sempre começamos a nossa aula, a não ser que é retomada, com uma problematização. Agora vocês são os historiadores ativos da nossa aula, olhos atentos. Vamos analisar esse slide junto comigo. Você saberia dizer do que se trata essa imagem? É um quadro, professor? Não, não é. Sei lá, um troço de corrida? Opa, melhorou. Agora ficou melhor. Aquilo era uma maquete, mas essa aqui é uma fotografia real. Esse é um registro fotográfico atual. Nossa! É que é na antiguidade, professor, porque se fosse hoje eu ia falar que era uma espécie de Indianápolis, uma espécie de corrida de carro oval. Opa, mas eu gostei da tua explicação, que foi minha, Tá bom, estamos dividindo junto. Mas seria mais ou menos isso, só que não com carros motores. E aí? Mais uma imagem daquela primeira maquete, só que em outros ângulos. Olhe que coisa fenomenal, o tamanho da arquibancada. Vocês vão estudar mais para frente. Deem um detalhezinho aqui em cima na maquete, tem o Coliseu. Isso aqui é Roma, galera. Isso aqui é a capital de Roma. Quase 1 milhão de pessoas dentro dessa cidade. Vocês têm ideia? No auge, no período imperial. Olha o tamanho desse estádio. É o circo máximo. Até só pelo nome já dá, para pensar no poder dele. É um estádio, hoje é um parque, como diz o outro. Mas era um estádio utilizado para corridas de bigas e quadrigas. O que é isso, professor? Não há motores, como em Indianápolis,
Mas tinham carros com 2 cavalos, chamados de biga. Está aqui o piloto, ou o que está manuseando, pilotando o carro. Eles chamam de carro mesmo o nome, tá bom? Não é, apesar de não ter motor, a biga, com 2 cavalos. Ou poderia ser mais traçado, mais veloz, com 4 cavalos, chamado de quadrigas. Aí pensa a velocidade. E o perigo, que se essas corridas levavam muitos pilotos, vamos chamar assim, ou atletas, não sei como que eles usavam o termo, para a morte, quando não aconteciam acidentes, porque trombavam, os cavalos tinham que correr nesse circuito, fazer a curva, tinha uma espécie de contagens no circo máximo. Pense uma capacidade de público para 150 mil pessoas. Galera, vamos lá, para entendermos isso, a população, o número da capacidade de público passa o Mineirão, em Minas Gerais, passa o Maracanã, no Rio de Janeiro, tamanho que era esse magnífico estádio. Segundo lendas romanas, o primeiro evento esportivo, adivinha quem? Olha quem está aqui, o rei Tarquínio, quando ele prometeu esse evento esportivo para o deus Júpiter. Novamente, vocês tiveram aquelas aulas sobre a religiosidade, a mitologia, com o professor Cleverton. Júpiter, para os romanos, era Zeus, meus amigos, o deus dos deuses, no Monte Olimpo. São os mesmos deuses, vocês vão estudar isso mais para frente comigo, a forte influência grega em Roma, não somente com característica da segunda diáspora, a presença de gregos na região, mas também na religiosidade. Vamos para o nosso primeiro tema, revolta dos plebeus. Cientes da sua importância para a economia e segurança de Roma, os plebeus iniciaram uma luta por igualdade de direitos e promoveram muitas revoltas. Uma tática muito utilizada por eles foi simplesmente sair de Roma. Aqui tem uma gravura, tive muita sorte em achar essa gravura, sobre a revolta do Monte Sagrado. Tive que pesquisar o que era essa história aí, como que aparece uma gravura, Ela é de 1843, tá? É Bartolucci, o nome do desenhista. É um desenho atual que está representando, os plebeus simplesmente saíram, em que ano? 499 a.C., saíram da cidade de Roma e falaram assim, então como que nós vamos fazer para dar uma chacoalhada ali nos patrícios? Porque a gente vai entrar em guerra, vai bater nos caras, como é que faz? Olha, aí um dos plebeus tiveram a ideia, assim, vamos simplesmente evacuar a cidade, deixar os caras sem alimentação, deixar ninguém cuidando da agricultura e ninguém protegendo a cidade, as fronteiras. Vamos abandonar o exército. Vamos se reunir no Monte Sagrado. Nós somos maioria, cara. Como que os patrícios vão pegar a gente? É verdade. Vamos todo mundo se reunir lá. Vamos fazer um acampamento nessa região chamada Monte Sagrado lá. E quero ver quem que é o patrício que vai arrancar nós de lá sem dar um tipo de privilégios e participação política. E assim os plebeus encontraram, sem fazer derramamento de sangue, sem fazer, como diz o outro, um esforço sequer, pressionar os patrícios, doeu a barriga, como diz o outro, e forçou a parte de segurança, os patrícios na hora tiveram que atender às reivindicações dos patrícios, dos plebeus, desculpe. Como os plebeus constituíam a maioria dos trabalhadores e soldados, os patrícios tinham que ceder. Assim, aos poucos, os plebeus foram conquistando direitos, como você pode ver a seguir. Olha só, Monte Sagrado, 494 a.C. Olha a sequência da próxima atividade, estraguei quase a aula, depois da atividade, nós vamos ver a sequência das conquistas plebeias. Agora com vocês, o que foi a revolta do Monte Sagrado? Ficou legal. Quais os motivos que levaram à revolta? Daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Voltei, venham comigo. Cientes de sua importância para a economia e segurança de Roma, os plebeus iniciaram uma luta por igualdade de direitos. Uma tática muito usada por eles era se retirar de Roma e ameaçar não participar mais do exército, não somente do exército, do trabalho, né? Você deixa uma cidade desabastecida de alimentação, você não protege as fronteiras ou junto com o exército, você deixa ela desguarnecida, desprotegida, ameaçando invasões estrangeiras. Aí os patrícios tiveram que rever. E nessa, foi em 494, os plebeus saem da cidade, ficaram numa região chamada de Monte Sagrado, obrigando os patrícios a propor mudanças. Quais são as mudanças? No mesmo ano do Monte Sagrado, a primeira mudança foi o chamado tribuno da plebe. Por isso que é muito importante nós entendermos então, quando eles saíram da cidade, obrigaram os patrícios, falaram, olha, vamos ter que ajudar, vamos ter que propor mudanças, vamos ter que atender algumas reivindicações dos patrícios. Eles criaram o tribuno da plebe, no mesmo ano, 494, mesmo ano do Monte Sagrado. Os plebeus ganham o direito de eleger um tribuno da plebe. O que seria isso? Seria um político que representasse, o tribuno é o nome dele, que representasse os interesses dos plebeus dentro do Senado romano. Então, agora, a partir de 494, os plebeus vão ter um político representante diretamente deles. Os tribunos eram votados pelos próprios plebeus num espaço chamado tribunato da plebe, ou tribuno da plebe, tribunato, que era uma espécie de uma assembleia dos plebeus que votavam qual seria o tribuno representante dos plebeus na política do Senado romano. Depois de 44 anos, praticamente, 44 anos, surgiu a segunda lei, chamada Lei das 12 Tábuas. As leis não eram escritas em Roma até então, chamada de direito consuetudinário. Nossa, fala de novo, vamos ver se você consegue falar, professor. Direito consuetudinário. Escreva aí, vamos lá, é com S. O que significa isso, professor? Significa que as leis não são escritas. Toda vez que nós estamos falando de uma civilização que não tem as leis escritas, usamos o termo direito consuetudinário, porque não são escritas. Ué, mas se as leis não estão escritas, como que faz? Aí que está o problema. Você tem daí privilégios para um grupo que está no poder, você pode manipular as leis a seu favor, porque afinal de contas a sociedade não tem aonde consultar as leis. Aí entra as chamadas Leis das 12 Tábuas, uma outra conquista dos plebeus em 450. As leis passaram a ser escritas, como diz o próprio nome da lei, em 12 tábuas, distribuídas nos principais lugares de maior fluxo de pessoas em Roma, no comércio, no fórum, lugares onde as pessoas passavam e poderiam consultar as 12 leis. Se sabiam ler, outra história, mas estavam escritas as leis. Agora você pode se defender. E você pode, inclusive, consultar a lei, se realmente está fazendo errado ou não. Isso é muito importante. Lei das 12 tábuas, com as leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios interpretá-la conforme os seus interesses. Olha o que o professor Roberto comentou. E continua, né? 5 anos passou depois, foi permitido o casamento entre patrícios e plebeus, lei da Canuleia. E depois, em 367, essa lei até, não sei porquê, em alguns livros não se encontra, mas eu acho tão importante, Lei Licínia, eu não sabia até que ela se chamava Sestia, é uma lei que determinava, segundo Boulos, foi ele que utilizou esse termo, ele que escreveu em seu livro, uma lei que determinava que 2 cônsules tinham que ser plebeu. Vocês lembram lá do tribuno, né? Um tribuno representando todos os plebeus. A partir da Lei Licínia, passou a ter 2 cônsules representando os plebeus. Isso aqui é muito importante, porque agora nós estamos falando dos cônsules. Lembram da nossa aula passada que os cônsules era a magistratura que tinha o maior poder, um dos maiores poderes da Roma República? É o que nós estamos falando agora aqui, que os plebeus têm agora 2 cônsules representantes deles, por um período de mandato, que tinham, né, outra cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Fim da escravidão por dívida. Quais foram as principais conquistas dos plebeus durante a Roma República? É com vocês. Daqui a pouco nós voltamos.
Voltei? Embarque nessa, vamos juntos. Tribuno da Plebe, 499 a.C., Lei das 12 Tábuas, 450 a.C., Lei da Canuleia e a Lei Licínia Sextia, né, que nós tínhamos comentado aqui, que o professor Boulos trouxe até como uma contribuição para a nossa aula. Vamos para o nosso terceiro tema, Irmãos Graco. O que esses caras fizeram? Pô, são dois tribunos, representantes dos plebeus na política, e eles propõem grandes mudanças na sociedade. Eles estão representando os interesses dos plebeus, e uma delas, me chama muita atenção, era a reforma agrária, onde constava da seguinte maneira, eu vou colocar para vocês aqui, proposta elaborada para tentar superar as dificuldades, de Tibério Graco, em 131, propôs a seguinte distribuição de terras. Tudo que excedesse as propriedades dos patrícios passar 125 hectares, tinha que distribuir aos plebeus. Então, vamos dizer assim, um patrício tem 200 hectares de terra. Professor, o que são isso em números? Nossa, 1 hectare é 10 mil metros, para nós termos uma ideia. Imagine um patrício muito rico na Roma República e ele tem 200 vezes o número 10 mil, né? Já pensou o tamanho da fazenda do cara? Pois bem, segundo essa proposta, que claro foi rejeitada e custou caro, inclusive para o Tibério, porque assassinaram ele, inclusive, passado os 125 hectares, os 75 seria distribuído para os plebeus. Seria uma espécie de igualdade social. Está muito concentradas as terras para uma minoria, a ideia era distribuir terras para os plebeus que não tivessem condições acima desse número. E vamos lá, hein? 120, olha, se eu tivesse 100 hectares, eu teria, vamos lá, 1 hectare, 10 mil. 100 hectares eu tenho 100 mil metros quadrados? É isso? Tá certo o meu cálculo? Me ajudem. Pense, eu com 100 mil metros quadrados. Eu tenho uma super fazenda. E ainda por cima, imagine quem tem acima disso, né? E a ideia era propor essa reforma agrária. Claro que não foi aceita, inclusive foi assassinado. Depois de Tibério, o irmão dele, Caio Graco, eleito em 123 a.C., tentou pegar as propostas dele, né, de reforma agrária acima disso. Era uma espécie de taxação de fortunas, vamos dizer assim, guardando as medidas, proporções, que é um tema muito polêmico, muito discutido. Está voltando, inclusive, aí para esse ano de novo, que é taxar grandes fortunas. Seria mais ou menos isso, guardando as medidas e proporções. O cara é muito rico, tem que tirar um pouco e dar para os pobres. Seria mais ou menos isso. A questão é, o Caio também tentou, em 123, que é o irmão dele, tentou retomar as propostas do irmão, né? E não deu outra, né? Os patrícios vão com tudo. Ó, quem quiser se divertir, lendo essa história, coloque, quem tem acesso, quem pode, coloca Caio Graco, a história dele ali, o final, inclusive ele tem que tentar fugir, ele está sendo cercado por soldados patrícios, por soldados romanos que vão amando dos patrícios, né, para matá-lo ou para prendê-lo, e ele resolve então cometer, né, tirar sua própria vida. Ele está com um escravo, tem a história que ele manda o escravo tirar sua vida. Então assim, são dois irmãos que viraram uma espécie de um símbolo. Essa estátua que vocês estão vendo aqui foi espalhada por toda uma república, os plebeus ficaram no veneno depois da morte dos dois irmãos. Vocês mataram o cara que iriam nos ajudar? Espera um pouco. Aí incomodaram mesmo. Construíram várias estátuas de Caio Graco e Tibério Graco e espalharam pela Roma República. De uma maneira que era para incomodar os patrícios. Vocês mataram os caras, mas eles estão aqui com a gente ainda. E viraram símbolo de luta. Isso foi muito interessante. Entender o termo símbolo de luta, nós entendemos o termo que nós usamos na história de simbologia. Símbolo de luta. Morreram, se tornaram símbolo da luta, representando os interesses dos plebeus. A morte de Caio Graco, que eu comentei com vocês, né? No caso, o escravizado, né, do Caio, ele está ali tentando, né, enfim, fazer a sua função que o seu senhor mandou, né, tirar a sua vida e depois tirar a própria vida, inclusive. Imagine um escravizado de honra, hein? Isso que é fiel, de fidelidade. E aqui a imagem é uma pintura de Lebrun, de 1792, representando esse último momento de Caio Graco. É com vocês. Quais foram as propostas de Tibério e Caio?
Graco, os irmãos, que tanto incomodavam, mas pensa como incomodou os patrícios, né? Daqui a pouquinho nós voltamos, hein? Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos? Os irmãos se destacaram por representar interesses dos plebeus na política romana. Elaboraram propostas para tentar superar as dificuldades enfrentadas pelos plebeus. Tibério Graco, em 131, propôs a distribuição de terras que excedessem 125 hectares aos plebeus pobres. Vamos para o último tema nosso, é a reforma de Mário. Mas quem foi esse tal de Mário, professor? O Mário foi um general que em 111 resolveu um problemão para os plebeus, né, como diz o outro. E, na verdade, fortaleceu o poder dos generais. Ele resolveu profissionalizar o exército. Os exércitos eram normalmente formados pela participação de camponeses na infantaria. Infantaria são soldados que andam a pé, que fazem aquela linha de falange, de soldados de escudos na frente. E tem os pretorianos, que o professor até comentou na aula passada, né, que andavam a cavalos nas legiões. Legiões eram grupos compostos por números diferentes e quanto maior uma legião, maior o poder do seu general. Antes da reforma de Mário, era difícil para esses plebeus participarem, nós comentamos sobre isso, como era complicado para os camponeses participarem da infantaria. Em 111 a.C., o Mário resolveu fazer o seguinte, recrutar pela primeira vez soldados voluntários, porque receberiam salário. Então ele chegava, vamos chamar de mercenários, talvez o nome utilizado mais na história, né, da antiguidade. O cara ali é um mercenário, ele é um voluntário, fala, você não está sendo recrutado obrigatório, você não é um camponês que está abandonando suas terras. Você vai trabalhar para o exército, para a minha legião. Eu sou um general, sou o general Mário, vamos imaginar a cena. O que nós conquistarmos, um grupo, um povo estrangeiro que nós derrotarmos, as terras que nós tomarmos, os combatentes que nós tornarmos escravizados, eu vou pilhar, o que é isso? Pilhar, roubar e dividir com vocês esse pagamento. Além de fazer um tipo de pagamentos também especiais para soldados que se destacassem, né, poderiam se tornar capitães, né? Soldados que tivessem uma luta mais participativa, como também eu poderia dar o que nós podemos chamar de aposentadoria depois de um período para esses soldados. Então nós estamos vendo um termo que utilizamos, o termo de salário, um pagamento para esses soldados. O problema é que quem pagava esses soldados eram os generais e não o Senado. E acabaram que esses soldados, as legiões, eram muito fiéis aos generais e não ao Senado. E acabou aos poucos acontecendo, como diz o professor Pedro Paulo Funari, que eu inclusive tirei daqui essa informação, aconteceu o imprevisível, o previsível. O poder dos generais ficaram muito poderosos. Desculpe a redundância, a força dos generais, a imagem do general ficou muito poderoso, porque os soldados assalariados eram muito fiéis aos generais, que pagavam seus salários, não ao Estado, não ao Senado romano. E por causa disso, os generais passaram a interferir diretamente na política, não é? com a sua influência. Então deixa de ser um cargo, vamos dizer assim, uma função de proteção, de exército, e acaba se tornando uma influência política. E é daí que vocês vão estudar mais para frente, não vou estragar essa aula, que o primeiro imperador, né, ou inclusive antes do primeiro imperador, que tentou ser imperador e que vai ser assassinado dentro do Senado, Júlio César, é general. E o seu sobrinho, ou melhor, seu afilhado, que depois vai se tornar o primeiro imperador, é general. E não por acaso que a maioria dos imperadores eram generais. Então nós vamos ver depois uma história onde os generais tomam uma força tão grande que eles vão se apropriar da política de Roma e vai inaugurar o que nós chamamos de Império Romano. Fim do poder dos patrícios. Não, não é não. Vai acabar, né, o poder total dos privilégios ali dos patrícios no Senado, que só eles governavam, mas os privilégios dos patrícios não vão acabar não. Fechou aqui? O poder dos generais foi aumentando de acordo com o tamanho de suas legiões, o professor Roberto comentou, e os generais passam a ter uma forte influência. Não percam, esse é um assunto para as próximas aulas do Império Romano. O que foi a reforma do Mário? Quem foram as consequências? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos ver quem foi o Mário? Venha junto comigo. Foi um general em 111 a.C., até então não tão famoso, não tão poderoso, mas ele fez algo que vai mudar toda a história do exército romano. Ele recrutou pela primeira vez soldados voluntários que recebiam salário. O procedimento do general Mário levou à profissionalização do exército romano e aconteceu o previsível, segundo o Funari. Esses novos soldados assalariados passaram a ser leais aos generais e não ao Estado romano, fortalecendo o poder dos generais e colocando em risco o poder dos patrícios. É isso que nós vamos ver para as próximas aulas. Não percam! Mas agora chegou o momento! E claro, eu adorei a da intérprete, o sinal dela, muito bacana. Vou fazer junto. Nome do general responsável pela profissionalização do exército romano como pagamento de salário. Quem foi esse general? Letra A, foi o Paulo? Letra B, foi o Mário? Letra C, foi o Ricardo? Ou letra D, foi o João do pão, como diz o meu filho, brincando comigo lá em casa? Foi letra A, B, C ou D? Letra? Muito bem! Gostei dela. Mandaram super bem. Foi o Mário. Vocês me erram essa, vocês não iam ver. Se não acerto que era o Mário. Fechou, galera? Opa, mais uma. Qual é o nome da lei dentro das conquistas plebeias que autorizou o casamento? Opa, essa é difícil. Entre patrícios e plebeus. Vocês viram várias conquistas. Foi a lei das 12 tábuas? A. B. Lei Licínia? C. Lei Canuleia ou letra D. Lei dos Tribunos? Qual que é a lei que autoriza o casamento entre plebeus e patrícios? A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Letra? Muito bem! Acertaram de novo! Lei da Canuleia. Como que o professor sabe? A minha poder da célula sinase. Tá achando o quê? Muito bom! Fechamos, galera? Revolta dos plebeus, conquistas, irmãos Graco, reformas do Mário em 111 a.C. Não percam as próximas aulas. Expansão territorial de Roma na Itália, expansão territorial no Mar Mediterrâneo. Comentamos ainda um pouco mais sobre o exército. Poxa, vai ter umas aulas, não percam. Se encontramos lá, só agradecimentos. Poxa vida, sem palavras. A todos vocês que estão junto comigo nessa aí, que embarcam nessa aula. Abração a todos vocês. Foco nos estudos. Força, porque fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!